São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Terça-feira, acompanhe agora as atualidades informativas. Crioula News. Títulos. Médicos dizem que já basta de pagar a culpa pela incompetência dos governos. Moradores de Pau, da Ilha Brava, reivindicam acesso à informação nos canais públicos e à rede móvel. Cabo Verde adota pulseira eletrónica para reduzir superlotação das cadeias. Fazenda da Esperança promove show beneficente para ampliar casa de acolhimento. União Europeia condena a proibição de raparigas afegãs nas escolas do ensino secundário. Cabo Verde termina ciclo de amistoso na Europa com vitória sobre San Marino. Crioula News. Sociedade. Os médicos cabo-verdianos dizem que já basta de pagar culpa pela incompetência e manobras dos sucessivos governos em matéria de saúde, pelo que vão passar a esclarecer a opinião pública sobre o que se passa no setor. Segundo o Sindicato dos Médicos de Cabo Verde, a classe precisa de união e determinação, acrescentando que esta é assediada por todas as camadas da sociedade sem terem conhecimento da realidade manobradora que está por trás. Estas e outras decisões surgiram na sequência da Assembleia Geral do Sindicato dos Médicos de Cabo Verde, convocada no sábado 26. O hospital sem TAC ou raio-x por anos é incompetência. Se há outro nome que seja dito, mas quem dá a cara e o suor para explicar e tentar resolver perante o utente são os profissionais médicos e outros técnicos, lamentam os médicos que prometem, doravante, falar e denunciar. A população da localidade de Pau, na Ilha Brava, pede maior atenção das entidades responsáveis no sentido de fazerem chegar o sinal da rede móvel e internet, assim como do canal da televisão pública e da Rádio Nacional. António Marcelino, morador desta localidade, em declarações, deu voz à revolta dos moradores, lembrando que, apesar de não possuírem sinais da rádio e televisão públicas, todos os meses é cobrada a taxa de quase 600 escudos que vem incluída na fatura de luz. Segundo António Marcelino, além de não terem acesso à informação por meio dos canais de televisão e rádio públicas de Cabo Verde, não têm acesso à rede móvel e de internet, dificultando muito a vida dos moradores na zona que, em caso de emergência, têm de recorrer a povoados vizinhos para conseguirem fazer uma chamada. Questionado se não procuraram os serviços da CV Telecom na ilha para exporem essa situação sobre a rede móvel e da internet, António Marcelino realçou que pessoalmente já se dirigiu aos serviços na ilha e que já teve encontros com a coordenadora da região Fogo e Brava, que lhe informou que neste momento ainda não será possível a colocação de uma antena porque isto acarreta. Acrescentou ainda que nos últimos meses já fizeram trabalhos do tipo em Cachaço e Lomba Tantum, tendo o povoado de Pau que aguardar mais um pouco. Um outro morador que demonstrou o seu descontentamento com esta situação é José Lopes, para quem esta situação deve ser analisada e resolvida. Contactada a responsável pelos serviços da CV Telecom na região Fogo e Brava, Fernanda Thomas Colpo, explicou que já se reuniu com o representante desta localidade, tendo-lhe explicado a situação no momento, mas garantiu que não estão esquecidos, comprometendo-se que a situação vai ser resolvida mais adiante, embora considerou que a situação do Pau é mais difícil por ficar situada atrás do monte.
A presidente do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente e o chefe do escritório da Unicef em Cabo Verde estão de visita a Mindelo para auscultar autoridades a melhorar situações das crianças nos centros sociais. O objetivo da visita, que arrancou esta segunda-feira no Mindelo e termina no dia 31 em Santo Antão, é de inteirar-se sobre a situação das crianças nas duas ilhas. Por isso, o que se quer, segundo a mesma fonte, é que as crianças estejam seguras, bem alimentadas e que tenham todos os seus direitos que lhes são reservados, respeitados por todos nós, lançou, referindo-se a problemas como o abuso sexual que está a ser muito detectado nos últimos tempos. E é nesta senda que ajuntou, a agenda inclui ainda um encontro com a Procuradora de Menores da Comarca de São Vicente para se ver a possibilidade de acelerar um pouco mais os casos que chegam aos tribunais. Cabo Verde já utilizou 66,3% das doses de vacinas contra a Covid-19, ou seja, 692.911 de vacinas contra a Covid-19, sendo que 317.555 adultos, que representa 85,7%, já tomaram a primeira dose e 273.131 adultos, o que representa 73,7%, estão completamente vacinadas. Nas últimas 24 horas, Cabo Verde registrou um caso positivo de infecção por SARS-CoV-2, num total de 262 amostras analisadas. Com estes novos dados, o país passa a contabilizar 16 casos ativos, 55.480 casos recuperados, 401 óbitos, por fazer um total acumulado de 55.949 casos positivos acumulados. Crioula News Política. Cabo Verde adota pulseira eletrónica para reduzir superlotação das cadeias. Informação é avançada pela Ministra da Justiça, que também garante investimentos nas comarcas para permitir audiências à distância. Joana Rosa indicou que Cabo Verde pretende implementar o sistema de pulseira eletrónica para monitorar os reclusos em prisão domiciliária ou em trabalho comunitário e assim tentar reduzir a superlotação das cadeias. Esse novo mecanismo, adianta a Ministra da Justiça, está para breve e será mais uma medida cautelar à disposição dos tribunais. Cabo Verde está também a apostar na instalação em todas as comarcas o sistema de videoconferência para permitir que os tribunais possam realizar audiências à distância. A ministra acrescentou ainda que com este investimento será resolvido o problema dos custos das viagens dos reclusos, por vezes interilhas, mas também com a segurança desse transporte. O Movimento para a Democracia realiza no dia 3 de abril as eleições para as assembleias políticas concelhias em 16 concelhos e as assembleias políticas nas comunidades emigradas em 8 países na diáspora. A informação foi avançada em conferência de imprensa pela secretária-geral do partido, Filomena Delgado. A conferência de imprensa serviu ainda para dar a conhecer os resultados da reunião ordinária da Direção Nacional do Partido, realizada no dia 26 deste mês e na qual aprovou-se o relatório e contas do ano 2021 e foram feitas algumas recomendações. Filomena Delgado avançou ainda que, após a intervenção do presidente do MPD, a Direção Nacional congratulou-se com as medidas anunciadas pelo governo para a mitigação da escalada de preços e apoio à criação do gabinete de crise, que ajusta as medidas sempre que necessário. Crioula News Cultura. A comunidade terapêutica, a Fazenda da Esperança, realiza no próximo dia 2 de abril, na Assembleia Nacional, um show beneficente cujas receitas arrecadadas vão servir para concluir mais uma casa de acolhimento dos internos. Há 4 anos, a acolher jovens
há 4 anos a acolher jovens usuários de álcool e de outras drogas em Cabo Verde. Esta comunidade terapêutica já tem 2 casas que atende normalmente 40 jovens, mas, segundo o responsável do centro, o padre Ronaldo Bernardo, existe um número de pedidos maior. Neste sentido, este responsável apela a todos os cabo-verdianos residentes e na diáspora a abraçarem esta nobre causa na expectativa de que será um grande momento de unidade, de comunhão, de solidariedade e fraternidade. O show vai contar com a presença de 11 artistas que voluntariamente aderiram a esta causa solidária, nomeadamente Tete Alinho, Terezinha Araújo, Albertino Évora, Zeca Dinha Renalda, Dulce Sequeira, Padre José Álvaro Gadalomba e outros, de modo a permitir, no mês de junho, o acolhimento de mais 16 jovens. Apesar das dificuldades, congratula-se pelo fato de terem poucas desistências dos jovens em tratamento, realçando que, por ser uma comunidade terapêutica, vivem como sendo uma família, ou seja, um ajudando o outro. Adiantou que, em alguns casos, houve recaídas, mas que a grande maioria, em torno de 80%, se mantém de pé, em sobriedade e que se tornaram realmente fatores da esperança. Vamos agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. A Ucrânia anunciou hoje que será retomada a retirada de civis através de 3 corredores humanitários, em particular da cidade de Mariupol, após terem sido suspensos na segunda-feira por receio das eventuais provocações russas, segundo o governo ucraniano. Os corredores humanitários são geralmente organizados a cada dia a partir das cidades mais afetadas pelos combates para permitir a retirada de civis. A Ucrânia tem denunciado repetidamente ataques russos a esses corredores, especialmente ao redor da cidade cercada e devastada de Mariupol, no sul do país. De acordo com as Nações Unidas, cerca de 3 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia. A União Europeia condenou na última segunda-feira, 28, o Afeganistão por manter a proibição de acesso de raparigas às escolas de ensino secundário, sublinhando que não há nenhuma razão religiosa ou social que o justifica. Na semana passada, os talibãs decidiram impedir o esperado regresso das adolescentes às escolas do ensino secundário, apesar das múltiplas promessas oficiais neste sentido. A decisão foi anunciada sem qualquer justificação, horas após a esperada reabertura das escolas e quando muitas alunas já se encontravam nas salas de aulas. A União Europeia alerta que mais de 1 milhão de raparigas afegãs são afetadas por esta decisão e manifestou-lhes total apoio. Esta proibição, adianta, também descredibiliza as autoridades talibãs aos olhos da comunidade internacional. Desde que assumiram o poder há 7 meses, os talibãs já impuseram numerosas restrições às mulheres, que foram excluídas de muitos empregos públicos,
controladas na forma de se vestir e impedidas de viajar sem um guardião masculino. Detiveram também muitas militantes que se manifestaram pelos direitos das mulheres. Crioula News Desporto. A Seleção Nacional Principal de Futebol terminou esta segunda-feira o ciclo dos jogos amistosos na Europa com uma vitória por 2-0 sobre a congênere do San Marino. Foi uma partida realizada no Pinatar Arena, na Espanha. Os golos de Cabo Verde foram apontados por Kenny Rocha e Papalele, um em cada parte do jogo. Cabo Verde termina assim o ciclo de amistosos com 3 vitórias, depois de triunfos sobre Guadalupe 2-0 e Liechtenstein por 6-0. Estes jogos serviram de preparação para as eliminatórias do CAN 2023, cuja fase final vai acontecer na Costa do Marfim. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.